O que você está observando agora? A imagem? Alguma coisa que está no quadro? Enquadrado? Você está observando o meu movimento? Ou você está olhando para as várias janelas de informação que você vê no seu computador? O que a gente está fazendo aqui é uma janela a mais? E seu corpo? Você observou como você está sentado? Se é que você está sentado ou sentada. Como está sua perna? E a sua nuca? Você está respirando bem? Ou tinha segurado a respiração? E no que você está pensando agora? Agora que você observou a imagem com mais atenção, que você observou como está seu corpo e como anda o seu pensamento, a gente vai começar mais um ciclo de episódios do Lab Presença. Um ciclo sobre observar esse ato tão apreciável de contemplar os objetos, as coisas do mundo e o nosso próprio estado aqui e agora. Aos recém-chegados, bem-vindas e bem-vindos ao Lab Presença. Esse é mais um canal. É um canal de divulgação científica e de arte que propõe experiências do agora. O que isso quer dizer? Que a gente vai colocar a nossa atenção na presença. Se você quer entender um pouco mais o que é essa proposição de experiências do agora, dá uma olhada no primeiro vídeo da série, no vídeo sobre o paradoxo da presença, que é de onde vem toda a pesquisa que eu faço sobre este tema, sobre este antídoto tão importante para os dias de hoje. Primeira questão para você pensar observando esta tela é você prestar bem atenção que nessa tela embaixo tem um botãozinho vermelho para você se inscrever. Então, observa o tempo que você demora para fazer isso, não pensa muito e faz. Se inscreve, porque a gente vai viver muitas experiências que vão transformar o seu cotidiano. E não só o seu cotidiano, que vão expandir essa compreensão da realidade, que vão trazer muito conhecimento e que vão te ajudar também a escolher melhor. Hoje a gente inicia o ciclo das observações que vai acontecer em vários episódios. Você deve se perguntar, mas por que observar me torna mais presente? Existem diferentes formas de observar e a gente vai tratar disso nesses ciclos. Hoje a gente começa com observação a partir da visão, do sentido, do olhar. Observar as coisas do mundo é uma das formas mais essenciais da gente estar aqui e agora. Porque muitas vezes é observando que a gente percebe como as coisas se relacionam e também a unicidade, como aquela coisa é única, como aquela pessoa é única.
Observar faz a gente entender as dinâmicas da realidade, que são variáveis o tempo todo. Observar faz a gente entender como estão as pessoas, como elas estão se sentindo. Faz a gente entender como as pessoas estão se comunicando. Observar é uma forma de escuta. E como uma forma de escuta, a observação é um princípio da comunicação, porque ela parte do que está acontecendo. Observar é diferente de colocar a atenção em algo e é diferente de perceber. A gente vai trabalhar esses temas em diferentes ciclos. Hoje a gente vai começar o ciclo da observação, que tem diferentes níveis. Então a gente tem observar um objeto, objetos, pela visão. Observar as pessoas, o movimento, a luz, as cores, as palavras, pela visão. Depois a gente vai observar o corpo. Depois do corpo a gente vai observar a nossa mente e por último a gente vai observar a relação com os fenômenos que tem a ver com a ciência, que tem a ver com a repetição, que tem a ver com evidências, com fatos, com uma série de técnicas que a gente vai trabalhar especificamente em algumas técnicas da ciência em relação à observação. Observar tem a ver com processos. Você nunca isola algo e observa aquilo de uma vez só e tira conclusões e já sabe como aquilo acontece. O meu papel nesse episódio é te ajudar a observar as coisas de forma mais visceral, mais intensidade, entender bem como elas acontecem, mas mais do que isso, contemplar. Então a gente vai pensar, vamos partir do princípio que você está criando uma peça de teatro. Então a primeira coisa que a gente vai fazer para pensar a criação dessa peça é observar uma série de aspectos que você poderia levar para o quadro desta peça, para a imagem que o público vê logo que ele entra, senta, as cortinas se abrem e ali está o cenário. Ali o público vai contemplar o mundo que você criou. Então, como você cria esse mundo? A partir de um roteiro. Mas para você escrever um roteiro, uma dramaturgia, você precisa imaginar detalhes. Detalhes como as cores que vão ter esse cenário, os pontos de luz, os objetos, como os atores e as atrizes vão entrar nesse cenário, como eles vão se movimentar, para que eles vão usar e como eles vão usar tais objetos. Todos esses aspectos do mundo que você criou e da ação que você coloca nesse mundo, que é parte dele, eles são aspectos que a gente pode observar na realidade. Então a encenação, colocar em cena, tem a ver com o que a gente vai observar quando a gente está vendo as ações. Então, observar é um princípio da composição. Você compor uma forma, para você compor uma ação, para você compor uma relação entre um cenário e o que os atores fazem nesse cenário. Criar uma forma onde aquilo que você traz como sentido para a forma seja visível, perceptível. Então eu vou partir de um exemplo muito interessante da história do cinema sobre observação.
Final dos anos 50, início dos anos 60, aconteceu uma mudança tecnológica muito significativa no audiovisual, que foi relacionado muito com a cena documental, né, com os documentários, que impactou muito a cena do documentário, que foi basicamente o fato das câmeras ficarem mais leves. E o fato de ter um cabo, naquele tempo ainda tinham cabos, entre a câmera e o gravador, que, na verdade, o gravador e a câmera gravavam de forma sincronizada. E aí você poderia ter mais flexibilidade ao entrar nas realidades, ao filmar os personagens reais. Nesse cenário, surgiram movimentos com preceitos para falar sobre essa realidade. Então era o cinema observacional, o cinema direto, e depois vem o cinema vérité, que era da França, que tinha um outro viés de revelar que era uma realidade sendo filmada. Mas o princípio de todos era observar a realidade do outro e não interferir. O que era interessante no cinema direto não era o fato deles chegarem num lugar, numa realidade, numa situação e simplesmente registrar. Observar, né, sentar e colocar a câmera de vários ângulos e registrar. O mais interessante dos preceitos que eles tinham de não interferir, de não entrevistar, de mostrar personagens reais em situações reais, era que os grandes cineastas dessa corrente, como Frederick Wiseman, que fez muitos filmes, muitos filmes, eles buscavam situações que tinham um conflito latente. E buscavam personagens reais. Então, eles vão começar a observar personagens reais que eles reconhecem em situações específicas, que eles reconhecem como situações que eles poderiam revelar questões sociais, conflitos. O Frederick Wiseman, por exemplo, ele filma em instituições. Então, ele ia, por exemplo, para o manicômio judiciário. E nesse manicômio judiciário ele filmava várias situações. O filme Titicut Feliz, acho que é assim que fala. Esse filme é incrível. Você se sente no lugar. Mas o mais importante não é o fato dele simplesmente observar essa realidade. É o fato de que ele busca os personagens que são mais expressivos. E ele busca os personagens em momentos de conflito. Essa técnica de observação, no caso do Wiseman, por exemplo, gera, de um filme de 2 horas, gera 80 horas de registro. E aí eu vou trazer um pouco para o próprio exemplo do que eu faço. Quando eu faço documentário, eu entro em contato com aquela realidade que eu quero trabalhar. E já sei mais ou menos que personagens eu quero. Eu pesquiso extensamente a história e eu fico alguns dias naquele lugar para entender as dinâmicas. As dinâmicas do espaço, do deslocamento dos personagens, quem são os personagens mais importantes, quais deles podem contar a história, uma série de coisas que entram em jogo ali para decidir em quem focar, quem eu vou observar no cotidiano para fazer o filme e o que eu vou observar dessas pessoas. Uma das coisas que eu sempre faço numa cena real com personagens reais é começar pelo detalhe. A Buenos Aires que conheci se parecia mais com a implacável cidade do homem que está só e espera. Então eu sempre parto do detalhe, para depois mostrar como é aquele lugar, de repente como é aquela cidade, como é aquela fábrica. Então tudo isso ajuda a gente a entender as dinâmicas entre as ações, os objetos, os personagens e os espaços onde esses aspectos todos estão ali em movimento. Foram dias de impaciência na cidade labiríntica e portuária, de avenidas centrais e ruas cortando suas veias. Nestas ruas, eu procurava um lugar para viver, mas só encontrava lugares escuros,
onde o sol não chegava, lugares sem expressão, para serem forjados como lar. Muito bem, depois desses conteúdos sobre a observação, sobre esse universo incrível de observar, de contemplar, vamos justamente passar instruções para a contemplação, instruções para contemplar. Você vai escolher uma pessoa do seu convívio ou uma pessoa que você veja frequentemente. Para quem não está convivendo com pessoas no dia a dia, você pode observar pessoas, por exemplo, olhar pela janela, os vizinhos, pela sacada, escutar. Para mim, a sensação de isolamento era uma incomodidade cotidiana. Se você precisa ir em algum lugar, você vai prestar muita atenção em como essas pessoas agem, prestar atenção nos gestos, no comportamento, na velocidade dos gestos, na velocidade da fala. Prestar muita atenção, contemplar aquela pessoa sem nenhum tipo de pré-conceito. Pense como uma realidade que você vai desvendar ao contemplar. Soy burro, soy del campo. Soy del campo, pero no sé. Mira, pero es muy especial. Outra possibilidade é observar o movimento, a grafia da luz. Observar como a luz se move em um mesmo lugar. Encontre um ponto no qual você perceba que tem um movimento de incidência da luz e observe esse ponto em diferentes dias, no mesmo horário de preferência ou em diferentes horários, para você ver como essa luz percorre esse espaço, que condições, que circunstâncias precisam acontecer para que essa luz se mova daquela forma. E depois dessas observações que você vai escolher, você vai todo dia relatar o que você viu. Grava um áudio, escreve, faz uma imagem, mas criar um relato diário. Observar e depois relatar o que você observou. Witold Gombrowicz, um escritor polaco que viveu em Buenos Aires, fugindo da Segunda Guerra Mundial, escreveu em seu diário argentino que, ao deixar o país na década de 60, notou que o Rio de la Plata, ao amanhecer, era prateado como o ventre de um peixe e que, ao anoitecer, era um rio pálido, moroso e imóvel. Observe para enxergar e perceba como contemplar te torna mais presente.